Está. Então não é preciso. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, saudar a presidência do Dr. Paulo Tarso Sanseverino, Sr. Ministro. Queria, obviamente, agradecer muito o honroso convite que me fez o Dr. Ernesto Cirulnik. Queria, obviamente, agradecer também o convite do Sr. Ministro Humberto Martins. Queria saudar o meu colega de mesa, que não conhecia pessoalmente e que vou agora ter o prazer de conhecer mais de perto, do nosso Dr. Stiglitz. E queria agradecer a presença de todos e, sobretudo, aqueles que, sendo ministros nesta Casa, têm para comigo e para com Portugal sido muito benevolentes em aceitar-nos neste vosso império que é o Brasil. A minha pátria é a minha língua, dizia Fernando Pessoa, e, portanto, se a minha pátria é a minha língua, o Brasil é a minha pátria. Esse Brasil que é grande como o nosso sonho e rico como a nossa imaginação, de que fala também um outro grande escritor português, Miguel Torga, que Deus tenha. E, entendendo ao sentido da solenidade deste ato, ao sentido da solenidade que, obviamente, é a verdadeira grandeza representativa de todo este império que é o Brasil, neste caso ampliado por um congresso internacional em que a língua espanhola, apesar de tudo, julgo que não supera a língua portuguesa, apesar de serem muitos países, mas este é o grande império que Portugal, à semelhança de um Estado-nação, quis deixar ao Brasil, e nessa medida a Espanha de várias nações num só país, diferentemente. Nessa medida, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, e este é o ditado de Fernando Pessoa que se aplica ao nosso Ernesto Cirulnik, uma vez que em pouco tempo quis, sonhou e ergueu este grande congresso internacional. Por fim, também recordando o grande poeta Fernando Pessoa, que disse que o mar unisse, já não separasse, e, de certo, que o mar une hoje não só Portugal e o Brasil, mas todos os nossos países aqui representados. Nessa medida, a minha pátria ampliou-se muito. Também vós, todos que falais o espanhol, sois a minha pátria. Bem-ajam por me receberem com tanto carinho e amor. O Dr. Ernesto escolheu o tema sem me dizer porquê. E pôs-me um tema tão grande, que não fora o avião que eu tenho de apanhar às 9h15, e na certeza que me ouviriam durante toda a noite, sem dar asa, que tivessem ocasião de ir jantar. Mas têm sorte, muita sorte, em que eu tenho que ser muito rápido, sem deixar de ser profundo naquilo que é meu dever. Semelhanças e diferenças que eu vou pôr em relevo, não propriamente entre o direito brasileiro, Código Civil, onde está contida o regime do seguro, do contrato de seguro, mas sobre o vosso projeto, o projeto que, segundo sei, é o projeto de lei número 8034 de 2010, tendo em conta, obviamente, o substitutivo do deputado Armando Virgílio e do deputado Eduardo Cunha. Portanto, é o termo de comparação com o regime do contrato de seguro, que é uma só lei, o Decreto-Lei número 72/2008, de 16 de abril. Nós tínhamos uma legislação avulsa, esparsa, dispersa por muitos lados, não só sobre o Código Comercial, que já tem mais de um século, mas muitas outras leis avulsas. E uma das vantagens de, em 2008, se ter concentrado tudo num só diploma é aquela vertente moderna que se chama hoje o acesso ao direito. Tornar mais fácil o acesso ao direito é
concentrá-lo num só diploma, que permita manuseá-lo com mais facilidade a todo e qualquer cidadão, a que modernamente e no ponto de vista cultural empobrecedoramente se chama consumidor, como se nós, cidadão, fôssemos um mero consumidor. Portanto, eu, que até gosto do consumerismo e até gosto de consumir, não entro muito na linguagem de que a proteção do consumidor é a mais adequada. Não é. Prefiro a proteção do cidadão, entre os quais estão também na vertente de consumidores, mas não empobrecendo e reduzindo o cidadão à vertente de mero consumidor. Mesmo que tenha direito de voto, o cidadão vai muito para além do consumidor. Mas isto é apenas uma nota cultural. Portanto, o acesso ao direito será muito mais fácil também aos brasileiros se, obviamente, o Brasil conseguir concentrar toda a legislação do seguro num só diploma, um dos objetivos a atingir por este diploma que vinha já de 2004 e que agora não sabemos o que vai acontecer amanhã. Dr. Ernesto, auguro-lhe bons resultados, é esse o meu desejo. Semelhanças e diferenças. Semelhanças, desde logo no critério da exposição, naquilo que um autor alemão chamava a arrumação externa, Philipp Eck. Desde logo isso, de facto, tem um título primeiro, ambos, em que têm as disposições gerais ao regime comum do contrato de seguro, que no vosso projeto vai desde o artigo 1º ao artigo 94, seguido de um título segundo sobre seguro de danos, que no vosso projeto vai dos artigos 95 a 112, e um título terceiro, seguro de pessoas, que na nossa linguagem do nosso diploma fala mesmo em seguro de pessoas e depois subdivide em seguro de vida e integridade física e seguro de acidentes e de saúde, regulando depois em secções diferentes as duas vertentes. Que o vosso não fala em seguro de pessoas e fala desde logo imediatamente em seguro de vida e integridade física, dos artigos 113 a 125. Há uma diferença, todavia, que salta aos olhos, é que no seguro de danos o vosso projeto se limita ao seguro da responsabilidade civil, remetendo expressamente, por exemplo, o seguro de saúde para a legislação especial, enquanto o decreto-lei português trata logo ex professo dos vários tipos de seguros de danos, desde o seguro de colheitas, ao seguro de transportes, aos seguros financeiros, se quiserem seguro de crédito e seguro de caução, passando pela proteção jurídica, o seguro de proteção jurídica e o seguro de assistência em viagens, etc. Portanto, trata-os todos e não apenas o seguro da responsabilidade civil. Diferenças no estilo não há muitas, na substância os dois diplomas, como os diplomas em geral dos contratos de seguro, procuram dar respostas aos mesmos problemas, às mesmas questões, onde obviamente a proteção do tomador do seguro, uma expressão que aqui não é usada no vosso diploma, mas que é muito europeia, ou seja, aquela pessoa que faz o contrato de seguro e sobre a qual recai o dever de pagar o prémio, é que se chama tomador de seguro, seja ele segurado ou não, e, por fim, a terceira pessoa, que é o beneficiário da proteção do seguro. Aqui, portanto, a terminologia não é bem a mesma coisa, mas o objetivo é exatamente o mesmo. E, nessa medida, não há diferenças de profundidade ou de outra qualquer estilística. Quanto ao regime interno, de coerência do regime propriamente dito, ou seja, da arrumação interna na tal linguagem equiana, saltam aos olhos três coisas que eu vou pôr em relevo. Em primeiro lugar, a terminologia. Fala o vosso projeto em seguro, resseguro e retrocessão. É uma linguagem que na Europa existiu, que caiu em desuso, a retrocessão, na medida em que a palavra, de facto, não só não é verdadeira, não é exata, como até induz em erro. Na verdade, o resseguro não passa de um seguro do seguro. E se houver um seguro do resseguro, não passa de um seguro do resseguro. Em nenhum deles, nem no resseguro, nem naquilo que chamam aqui a retrocessão neste projeto, há verdadeiramente uma cessão do contrato de seguro. E se não há uma cessão do contrato de seguro, porque ambos os contratos são autónomos e independentes um do outro, valendo o princípio da relatividade dos contratos,
Não podemos falar em cessão do contrato do seguro direto para a primeira resseguradora, nem cessão do contrato da primeira resseguradora para a segunda resseguradora, fazendo o seguro do resseguro, e por aí infinitamente. Nessa medida, porque não é exata a terminologia retrocessão e é enganosa, era preferível, a meu ver, deixá-la cair e pura e simplesmente só falar em resseguro, ou seja, um resseguro primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não importa sequer o que está em causa. Mas, dito isto e apenas uma razão terminológica, nota-se perfeitamente um domínio claro do projeto de saber distinguir o seguro de um lado e o resseguro do outro, independentemente de serem em primeiro grau ou em segundo grau, e, nessa medida, depois, quando trata do resseguro, os vossos artigos, sobretudo o artigo 66 e seguintes, não comete nenhum erro de fundo, nenhum equívoco de distinguir bem entre o seguro direto e o resseguro propriamente dito. Segunda nota que eu também me salta aos olhos é uma simples, é que não é nem no vosso projeto, nem no nosso, um contrato formal. Nós, no passado, antes de termos este diploma, e à base do direito que tinha mais de um século, no Código Comercial, o nosso contrato de seguro era um contrato formal e tinha que ter uma forma que era a apólice de seguro. E depois, na jurisprudência, não se conseguiu superar esta ideia de ser um contrato formal, logo, se não houvesse apólice, o contrato era nulo, por vício de forma. Pois bem, não era assim já em todos os outros direitos e nós, neste diploma de 2008, viemos para a boa posição de considerar que o contrato de seguro não é um contrato formal, vale o princípio da consensualidade e, nessa medida, tal qual o vosso projeto, logo no artigo 49, também o nosso artigo 32 resolve o problema. Não quer dizer que não seja depois a seguradora obrigada a formalizar, só que a formalizar em apólice, nós falamos mesmo em apólice, vocês falam num documento probatório, pondo em relevo que a forma é uma forma meramente ad probationem e não, obviamente, uma formalidade substantiva sem a qual o contrato seja nulo. Daí que, se não for apresentada essa apólice num prazo curto, que na nossa lei é, apesar de tudo, um bocadinho menor do que a vossa é maior, apesar disso, nós não tiramos as consequências da nulidade, exatamente porque o contrato já era válido e válido é. Agora, se não foi apresentada à seguradora nesse prazo curto, tem o segurado ou tomador do seguro o direito de resolver o contrato e voltar a reaver o prémio que porventura tenha pago. É, portanto, similar o nosso tratamento, aqui tem uma semelhança muito forte e, naturalmente, de pôr em relevo. Terceira grande questão que eu aqui também punha em relevo, tratam expressamente no projeto o seguro a favor de terceiros. Nós, o nosso diploma, não trata do seguro a favor do terceiro, porque temos no Código Civil, obviamente, como tendes também, o contrato a favor do terceiro, em cujo regime se encaixa perfeitamente o contrato de seguro a favor de terceiras pessoas e, nessa medida, com os mesmos direitos. Todavia, talvez até pela ideia de ser completo ou o mais completo possível, o projeto trata aqui expressamente os contratos a favor do terceiro. O nosso diploma não trata, deixa para o Código Civil pura e simplesmente. Na noção de seguro, ponho em relevo uma pequenina diferença que pode ser semântica, mas também é para pôr em relevo uma coisa importante. É evidente que no contrato de seguro há uma transferência de um risco para uma seguradora contra o pagamento de um prémio. A vossa lei fala no projeto, no artigo 6º, em prémio equivalente, a nossa lei fala em prémio correspondente. Qualquer das terminologias quer dizer o mesmo. O que é preciso é pôr em relevo a necessidade que o prémio seja equivalente ou a contrapartida do risco transferido e, obviamente, assumido pela seguradora. Daí a necessidade de que esse prémio chame-se-lhe equivalente ou correspondente, em tempo que a contrapartida é que é decisiva, tem que ser adequado e proporcionado ao risco coberto. E, nessa medida,
porque tem que ser adequado e proporcionado ao risco coberto, vamos ter que tirar uma ideia nevrálgica que de há muito, desde os seguros marítimos, que em primeiro lugar surgiram, porque naquele tempo não havia aviões nem outros grandes riscos, e nós sabemos que as grandes vias de transportes eram marítimas, ou tal que o mar unisse e jamais separasse, é a velha ideia da máxima boa-fé, ou ubérrima fides. Não é latim, a palavra ubérrima, fides é latim, mas a ubérrima fé, ou máxima boa-fé, é uma palavra muito portuguesa, ubérrima. Podiam pensar alguns que não tivessem conhecimento de que a palavra era portuguesa, mas ela é portuguesa. E não se esqueçam que o brasileiro é a língua portuguesa com açúcar, como dizia essa de Queiroz. E, portanto, quando eu digo que é quentinho, vocês não acham piada nenhuma, mas se eu disser que é quentinho, toda a gente sabe que é muito mais açucarado do que é a portuguesa. É por isso que o brasileiro será a língua portuguesa do futuro e não a nossa língua rude e mal pronunciada, de palavras muito fechadas que quase ninguém nos entende. De maneira que também o prolongamento do português e a sua durabilidade vai ser assegurada por esta grande pátria brasileira. Ora, é esta ubérrima fides que é, digamos, toda a boa-fé que o vosso Código Civil, obviamente, veio pôr em relevo e que há muito estava adquirida, mas, claro, de 1916 até 2002 tinham passado muitos anos. No fundo, é isso mesmo. Desde o primeiro contacto das negociações até à conclusão, passando pela execução do contrato, sempre norteado pela boa-fé. E isso é importante, quer para a seguradora, quer para o tomador de seguro e segurado. E daí que o vosso diploma, não se contentando com o Código Civil, tenha em vários preceitos o artigo 6º, fala em probidade e boa-fé pré-contratual para as partes. O artigo 41 fala na lealdade e boa-fé, obrigando a prestar informações completas e verídicas sobre todas as questões na formação e execução do contrato. O artigo 61 deve ser executado de boa-fé e interpretado segundo a boa-fé. E várias outras que vamos pôr em relevo, designadamente artigo 51, 52, 59 e 120. Todos sempre a martelar a mesma ideia da boa-fé e do dever da máxima boa-fé. É, de facto, estrutural e estruturante este princípio, hoje um princípio reitor de todo o direito privado, que, obviamente, se nasceu há algum tempo, muito antes de dele falarmos, já o direito marítimo e os seguros marítimos dele falavam aqui, além em muitas obras, há muitos séculos. E, portanto, nós às vezes pensamos que estamos a inventar modernidades. Não estamos. Estamos apenas a repescar as boas ideias, e as boas ideias já são tão antigas como o homem. Os clássicos já delas falavam. E isto dito, quais são as repercussões? As repercussões são óbvias. A informação pré-contratual, informação contratual e a informação pós-contratual. É todo este polvilhar de informações de modo a que seguradoras e segurados tenham o máximo de lealdade e probidade uma para com o outro, que, obviamente, o vosso diploma muito bem disseca e impõe. E impõe no sentido ético e também estético, de modo a que uns e outros conscientemente saibam que riscos assumem para exigir a contrapartida do tal prémio proporcionado e adequado ao risco assumido. E por isso não podem enganar-se um ao outro, nem serem enganados um pelo outro. A informação pré-contratual da seguradora tem que ser escrita, clara, de modo a que não induza em erro. As informações das condições do contrato, que depois se vão chamar cláusulas do contrato, que obviamente são as condições gerais das apólices. Tudo isso é imposto na nossa lei, é imposto na nossa lei. Obviamente, sem esquecer a Lei de Defesa do Consumidor em Portugal, as cláusulas gerais que são diploma especial em Portugal, tal como o vosso Código de Defesa do Consumidor. Tudo isso vai continuar a aplicar-se. Como, obviamente, nós hoje já temos muito desenvolvidos os seguros feitos à distância,
pelas novas vias informáticas, tecnológicas e telemáticas, quando existam e tiverem diploma especial como na Europa já temos, seguramente isso só vai reforçar aquilo que, se vier a ser lei, o vosso projeto consagra. Não diminui, é apenas um plus que obviamente terá que ser imposto. E tudo isto para mostrar que, para além dos deveres da seguradora, há depois os deveres do segurado ou tomador do seguro, que logo na declaração inicial do risco deve prestar com exatidão todas as informações relevantes para a tal métrica ou medida do risco, a fim de poder ser, obviamente, levado e consagrado o prémio proporcionado a esse risco. Isto é importantíssimo e vai pôr um problema onde vamos notar uma divergência profunda do vosso projeto e do nosso decreto-lei, que é até onde vai esse dever de declaração inicial do risco, com todas as informações necessárias de relevo para a determinação do prémio, havendo um questionário. Se o questionário é aberto ou se o questionário é fechado. Isto quer dizer que, se houver um questionário em que a seguradora formula um conjunto de quesitos a que deve responder o interessado, se ele responde e responde suficientemente a esse questionário, a mais não é obrigado ou deverá completar, sabendo e tendo consciência de outras questões relevantes para essa métrica do prémio, apesar de não lhe perguntado. Esta é uma questão que é uma pedra-toque dificílima e que, obviamente, divide legisladores. E o vosso legislador é, obviamente, muito mais pró-tomador do seguro segurado do que é, e é nisso até também muita crítica em Portugal, ao nosso decreto-lei da opção contrária pelo questionário aberto. O vosso diploma é clarissimamente a favor do questionário fechado. Só tem que responder ao que lhe é perguntado e a mais não é obrigado. Claro, e aí a questão é outra. Isso não vai significar que aqui os nossos ministros um dia, se isto for lei, não notem que em casos concretos pode haver dolo do segurado ou tomador de seguro que, tendo conhecimento perfeito de outras informações que sabiam, que tinham consciência, que eram relevantíssimas para a determinação do prémio, as omitiram só porque não lhe eram perguntado. E esse dolo, obviamente, que vai ser sancionado, de certeza, pelos ministros que, sendo, obviamente, muito bons aplicadores, concretizadores do direito, sabem que a fraude corrompe tudo. Fraus omnia corrumpit. E farão, obviamente, aqui a aproximação dos dois modelos, que, parecendo estanques e antitéticos um do outro, obviamente leva o aplicador e concretizador do direito, que é a jurisprudência, a fazer a aproximação dos dois modelos e não permitir, obviamente, o aproveitamento abusivo do que seria um direito de não responder senão ao que lhe é perguntado, porque, obviamente, com vista a obter um benefício ilícito e injusto. Mas esta é, portanto, uma dissemelhança de extremos, cuja aproximação será feita pelo nosso jurisprudente. Depois, na informação contratual, todo o dever da máxima boa-fé, da ubérrima fides aparece, desde a ideia do risco, se for inexistente ou já cessado, da anulidade do contrato, tal qual no vosso projeto, artigo 16, tal qual no nosso artigo 44, com uma diferença que eu sublinho pela positiva a favor, claramente, do vosso projeto. É que sanciona com o dobro do prémio se houver dolo, enquanto o nosso se limita a restituir em singelo. O vosso é muito mais sancionatório do dolo, que deve ser sempre sancionado, de tal maneira que eu já pus o jurisprudente a sancionar essas omissões dolosas, e ao contrário do nosso, que se limita à restituição em singelo no artigo 44, número 5.
Se houver agravamento do risco ou diminuição do risco, portanto, todo o dever de informação que ao longo do contrato, se houver esta alteração, é obrigatório transmitir-se para um e para o outro, quer para a seguradora, quer para a diminuição do risco, o que depõe a favor da tal ideia inicial simples. O contrato de seguro é a coisa mais fácil de entender, desde que se entenda a máxima ubérrima fides e perceba que quem transmite um risco deve pagar a contrapartida adequada pelo risco que trespassa e que é assumido. E por isso, esse sinalagma inicial ou sinalagma genético vai perdurar funcionalmente ao longo de toda a vida do contrato de seguro, o chamado sinalagma funcional, com os deveres de informação recíprocos que uns e outros, seguradores e segurados, têm em nome da tal máxima transparência, que é a tal justiça comutativa que está em causa. Agravamento relevante do risco. Os vossos projetos tratam muito bem nos artigos 18 e 19, o nosso Decreto-Lei 93, artigos 93 e 94, e, nessa medida, tem pequenas diferenças aqui ou além, mas, na substância, ambos se aproximando. Se houver diminuição do risco, a mesma coisa. Digo mesmo que a redução da diminuição do risco do prémio do seguro proporcional que o vosso projeto trata no artigo 20, o nosso, apesar de tudo, é melhor porque dá, se a seguradora quiser reduzir o prémio de uma maneira e o nosso segurado não quiser aceitar, dá-lhe o direito de recusar. E o vosso não fala nisso. Claro que pelo sinalagma genético e funcional consegue-se chegar lá. Mas, portanto, o nosso artigo 95, número 2 e 93, número 2, explicita, 93, 2A, 92, número 2, explicita melhor do que só o vosso projeto no artigo 20, no caso da diminuição do risco. O vosso projeto não trata expressamente depois do sobreseguro. O sobreseguro, quando alguém faz um seguro com um valor capital maior do que vale, e não trata isso expressamente. O nosso trata no artigo 132, o vosso já trata também, tal como o nosso, o subseguro. Ao contrário, quando se faz um subseguro, que é importante, lembrem-se do subprime, em 2007 nos Estados Unidos, da grande crise que causou, porque fazer empréstimos ninja a pessoas que não incomes, no jobs, não há assets, foi muito lindo, mas o problema foi o risco sistémico que se difundiu nos mercados e que levou a esta crise enorme da qual nós de joelhos nos encontrávamos, e há 3 dias conseguimos que a Troika se fosse embora e ficássemos de novo resgatados da nossa soberania financeira. E não imaginam a alegria que eu tive já no Brasil, batendo palmas e telefonando ao meu primeiro-ministro a elogiá-lo por ter conseguido esse feito histórico de novo, à semelhança da Irlanda, não precisarmos de um segundo resgate, diferentemente da Grécia. Pois, nessa medida, também é bom ter em conta o subseguro. Ainda aqui, o vosso projeto no artigo 97 difere um bocadinho do nosso artigo 134 da indemnização proporcional. Quanto ao pagamento do prémio, meus senhores, o vosso artigo diz bem, diz tudo, só que depois não tem a experiência portuguesa. Nós temos uma experiência portuguesa terrível, que é a lentidão da justiça. Não sei cá se a lentidão da justiça também é um pecado. Na nossa era, pois um dos problemas era, de facto, permitisse que os seguros fossem feitos, entrassem em vigor antes do pagamento do prémio. Até que houve alguém, e bem que se lembrou, que os contratos são de cumprimento simultâneo. Toma lá, dá cá. Queres um seguro? Dá cá o prémio. Toma lá o seguro, eu assumo o risco, mas dá cá o prémio. E isso emendou-se a lei. Hoje nós temos 2 artigos, o artigo 59 e 61, que são imperativos, não admitem derrogação, em que o contrato só produz efeitos, paga o prémio. Enquanto não estiver o prémio pago, o contrato já é válido, mas está sob condição suspensiva, não paga o prémio, resolução automática, retroativa, não houve seguro. Logo, eu não tenho que ir pedir, as seguradoras não têm que inundar os tribunais com a exigência de prémios que não foram pagos. Pelo contrário, claro, o vosso diploma, como não tem esta experiência vivida e que nós sentimos, tem que ter um projeto no artigo 26 que diz: cabe execução para cobrança do prémio. Pudera? Se permitem que o contrato seja válido sem cobrança do prémio, afastando-se da boa regra do direito civil, toma lá, dá cá, obviamente que
tem que ter o credor, que é a seguradora, o direito a exigir o pagamento do prémio não pago. A nossa lei emendou isto profundamente e, nesse aspecto, eu acho que aprendemos por experiência própria. Co-seguro e seguro cumulativo. Tenho mais 2 ou 3 minutos. É verdade? Co-seguro, não, é para não passar. O co-seguro e o seguro cumulativo. Gosto imenso da vossa epígrafe, Dr. Ernesto. Co-seguro e seguro cumulativo é a epígrafe a partir no projeto dos artigos 37 e seguintes. O nosso seguro cumulativo não está nada ligado, está lá perdido ao lado do subseguro e do sobreseguro. E aparecem os vários seguros feitos, o mesmo objeto, o mesmo interesse, em várias seguradoras, tratados na mesma montanha, como se fosse da mesma natureza. Não são. E por isso a vossa epígrafe é muito feliz, bem-haja por quem a concebeu. Co-seguro e seguro cumulativo. Nós tratamos o seguro cumulativo muito mal, o vosso diploma trata muito melhor que o nosso. O vosso projeto trata muito melhor que o nosso o seguro cumulativo. Porquê? Porque diz que é redução proporcional no artigo 40, parágrafo 2º. Haverá redução proporcional da importância segurada em cada seguradora. Quando a soma de todas as importâncias seguradas nos seguros de danos, claro, superar o valor do interesse, desconsiderada, obviamente, a seguradora insolvente. É muito melhor que o artigo 133 da lei portuguesa. Na lei portuguesa o problema é muito diferente. Permite-se, obviamente, todos os seguros cumulativos, a pessoa que segura numa, 2, 3 ou 4 seguradoras tem o dever de comunicar às outras seguradoras e, se o omitir fraudulentamente, não vale nenhum dos seguros. Mas depois o problema é, se ele for vítima, tiver consumado o risco, pode exigir a indemnização até de qualquer das seguradoras, dentro do limite, obviamente, que tiver segurado nessa seguradora. E exige de qualquer uma. No regresso entre elas, seguradoras, é que quem tiver pago tudo vai exigir que as outras lhe paguem a ela. E o que é que acontece aos prémios? A nossa lei não diz nada, ou seja, as seguradoras ficam com os prémios pagos na totalidade. Não traduz nenhuma redução proporcional da importância como aqui se faz. O velho Código Comercial, tal como o vosso velho Código Civil de 1916, tratava isso de outra maneira. Era, no fundo, não criam vários seguros, protegiam melhor o consumidor, muito mais do que modernamente se fala em proteção do consumidor, como muitas vezes as palavras são, obviamente, desgastadas. Aquele que naquele tempo nunca se falava em proteção do consumidor protegia muito melhor. Era válido só o primeiro contrato de seguro, os outros eram nulos, salvo em caso de falência da seguradora. Pois bem, a pergunta que eu faço, Dr. Ernesto, e o projeto, é muito bem a ideia da redução proporcional da importância assegurada em cada seguradora. E qual é o problema da redução dos prémios? Quid iuris, também não está cá tratado. A redução dos prémios não está tratado. Todavia, eu respondo, como intérprete e jurisprudente, eu acho que há na mesma direito à redução dos prémios, indo ao vosso projeto no artigo 20, uma vez que há redução do risco. E como no artigo 20 diz que há redução do prémio sempre que há redução do risco, aqui, uma vez que o diploma muito bem diz há redução proporcional da importância assegurada, logo há redução do risco, logo também tem direito à redução do prémio. Mas isto é por interpretação, é pena não estar lá um parágrafozinho a dizer isto abertamente, mas chegamos lá. Eu, em Portugal, que é diferente, chego aos mesmos resultados interpretando aquilo também a nível do co-seguro e mesmo no artigo 92, 132, número 2, também chego a essa ideia. Mas, obviamente, aquilo que diz a lei portuguesa é exatamente o que dizem todas as leis. As pró-seguradoras, isto é tudo pró-seguradora, em último grau. E, portanto, como se vê, o lobby das seguradoras ganhou em todos os países, não está a ganhar muito bem, obviamente, no projeto, na medida em que põe a redução proporcional da importância. Justíssimo, claríssimo, que, obviamente, isto não é um problema de ser mais protetora do consumidor ou não. É justiça comutativa. Se elas todas reduzem o risco, também deve ser reduzido o prémio. Por último, o problema da ação direta. Vocês têm a ação direta na responsabilidade civil consagrada, no artigo 106, parágrafo único, dando o direito do lesado dentro dos limites da quantia segura, obviamente.
com a faculdade de citar o responsável como litisconsorte. A nossa lei é diferente. Nós só damos o direito do lesado de propor ação direta contra a seguradora, no seguro de responsabilidade civil obrigatório, no artigo 146. Admite-se, todavia, no artigo 140, número 2, na responsabilidade civil, no seguro de responsabilidade civil facultativa, que o contrato possa prever o direito do lesado de demandar diretamente a seguradora. Portanto, a vossa lei vai muito mais além que o projeto português, é outra grande diferença. No seguro facultativo é só o contrato que pode prever esse direito de ação direta isoladamente contra a seguradora ou contra os dois, segurador e segurado, no artigo 140, número 2. E sempre que o segurado diga ao lesado protegido na responsabilidade civil e no seguro, e entrem eles os dois, seguradora e terceiro lesado, em negociações diretas entre lesado e seguradora, também há direito de ação direta. Ora, como isso acontece frequentemente, o nosso diploma acaba por aí também ir mais longe do que o grande princípio de só haver ação direta no seguro de responsabilidade civil obrigatória poderia permitir ou deixar de antever à partida, porque as negociações diretas, no artigo 140, número 3, permite logo essa ação direta. Por fim, nós não tratamos do problema da prescrição e decadência, que o vosso projeto tenta tratar com grande minúcia, remetemos para o Código Civil. E, portanto, aquela ideia dos créditos de segurado prescreverem normalmente no prazo de 3 anos, deixando na dúvida, mas a responsabilidade não é contratual. Então, se é contratual, o prazo geral da prescrição no nosso diploma Código Civil é de 20 anos. E, portanto, o nosso diploma, ao pura e simplesmente remeter para o Código Civil, deixa uma certa litigiosidade que o vosso artigo, ou o vosso projeto, nos alguns artigos, artigo 130 e 133, procura resolver. E, numa passada larga, do tal mar que um pé de um lado e o pé do outro, deixando que unidos não nos deixemos vencer, eis, doutor Ernesto, aquela missão impossível de, em meia hora, tentar pôr em relevo semelhanças e diferenças. Foram apenas algumas aquelas que me ressaltaram mais aos olhos, na certeza de que no texto escrito porém em relevo muitas outras diferenças. Bem-haja, muito obrigado por me terem convidado.